PSDB barrou a filiação do senador Marcos Duval no partido. O parlamentar chegou a anunciar a desfiliação do Podemos e informou que estava trocando de sigla. Na última quinta-feira, Duval ainda publicou uma foto ao lado do líder do PSDB no Senado, Exalce Lucas. Segundo informações do Globo, a movimentação desagradou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O governador, então, pediu para a direção nacional vetar a ida de Duval. Após o indeferimento, o senador afirmou que segue em sua legenda atual, o Podemos. O site do Senado chegou a alterar o partido do político na página oficial, gente. Chegou a colocar que ele era do PSDB e agora vai ter que voltar para o Podemos, né? Ele é PSDB, só que não. Ele continua como Podemos. Tentamos. Podemos, mas não podemos, né? Então, ele não foi para o PSDB, barrado aí, provavelmente, por Eduardo Leite, né? O que você achou dessa decisão, Diego? Olha, eu acho que o PSDB, Elaine, nessa etapa de reestruturação que o partido está passando, inclusive com sérios conflitos internos, nós noticiamos aqui que teve uma ação para a desconstituição da atual diretoria, que foi julgada. O autor da ação, o prefeito de São Bernardo, da minha cidade, Orlando Morando, conseguiu uma decisão para tirar o Eduardo Leite da presidência do partido. Então, a vida do PSDB está conturbada. Eu acho que tudo que o PSDB nesse cenário não precisa é de uma figura de fato como o Marcos Duval. Mas conta uma fofoca para a gente aqui. Claro. Eduardo Leite foi tirado da presidência para o Aécio votar? Olha, não sei se para esse voltar, mas evidentemente para que se cumpra o estatuto do partido e se realizem as eleições, porque... Mas não tem o Aécio por trás dessa história, não? Eu te confesso que eu não sei dessa fofoca. O que eu posso te dizer é que existe... Conta a fofoca para nós, existe um conflito entre o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, que pautou um pouco essa discussão, porque o Paulo Serra é o tesoureiro nacional do partido. Então, talvez essa presença dele na chapa da diretiva nacional do PSDB tenha, sob algum aspecto, motivado o ajuizamento dessa ação. Mas, voltando ao Marcos Duval, uma figura, enfim, praticamente um inimputável, senador inimputável. Tudo que esse senador fez até então, pelo amor de Deus, gente. Esse vai e volta dele nas denúncias contra o Bolsonaro, aí apresentava um pendrive com provas cabais de um golpe, disso e daquilo. De fato, é uma figura que nenhum partido, nesse momento, quer ter, principalmente o PSDB, que, como eu disse, está no momento de reestruturação. Ele é tão crazy que ele conseguiu mexer com o Alexandre de Moraes, né, bicho? Foi no Alexandre de Moraes tentar ser um X9, contar uma história do Bolsonaro, depois voltou atrás. Até o Alexandre de Moraes não relevou, porque falou... Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério, né? Isso não, Pepe? Não, é isso mesmo, né? Agora, um ponto que me deixa extremamente incomodado, né, é que o PSDB, que já foi um partido com uma certa relevância na política, tinha um projeto claro de governo, né, se perdeu completamente. Hoje em dia a gente ouve do PSDB somente no caso bizarro desse que impediu a ida do Marco Duval e no caso das brigas partidárias entre tucanos, né? Infelizmente, né? E eu sempre falo aqui que eu acho que o sistema político brasileiro vai ficar bom quando tivermos partidos fortes, né? E esse troca-troca entre políticos de partido apenas faz os partidos políticos se enfraquecerem, né? Então, eu acho que temos que ter partidos fortes, né? Partidos mais consolidados, né? Mas também, por outro lado, para termos partidos fortes, precisamos ter um projeto político forte, que alguém apresente o projeto político e os partidos políticos se circunscrevem ao projeto para discutir o projeto, sendo contra ou a favor. O dia que a gente teve partidos políticos fortes foi em 45 a 54, porque a gente tinha um projeto de Estado bem consolidado e apresentado, né, para ali. Então, a gente precisa de projeto forte para ter partidos políticos fortes. Koba, por que você acha que o Duval queria fazer essa movimentação, sair do Podemos e ir para o PSDB?
Não tenho a mínima ideia, é difícil saber. Ele anda até calmo, né? Depois daquela confusão toda que a gente falou aqui, né? Que ele envolveu o Alexandre de Moraes e tal, ele ficou tranquilo. Aí agora essa movimentação de querer sair do Podemos para ir para o PSDB. Por que essa movimentação? É difícil saber exatamente o que passa na cabeça do Marcos Duval, né? Marcos Duval e vem para alguns, porque ele muda bastante de ideia. Mas eu queria falar sobre a situação... Como é que é o apelido? Marcos Duval e vem. Ah, vale. Muda sempre de opinião, de ideia, agora de partido, mas é como a situação do PSDB. Se nem o PSDB, que está numa situação tão estranha, tão difícil de reconstrução nesse momento, aceitou o Marcos Duval, significa que a situação está ruim mesmo, Marcos Duval. Porque o PSDB, pelo menos no estado de São Paulo, Elaine, ele está esfarelando, está diminuindo muito, consideravelmente, inclusive. Muitos prefeitos e vereadores que antes eram tradicionalmente do PSDB, por décadas inclusive, estão saindo do partido e estão indo boa parte para o PSD, do Gilberto Kassab, e outra parte para o PL do Valdemar da Costa Neto. Isso tem acontecido no estado todo e tem mexido com as estruturas do PSDB, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que o que está sobrando do PSDB no estado de São Paulo tem sido para brigar entre si. Os que estão sobrando estão brigando entre si. A gente vê uma diferença bem clara, por exemplo, nas ideias do diretório estadual com o diretório municipal aqui da capital de São Paulo. Um queria candidatura própria para prefeito, o outro já quer deixar muito claro que vai apoiar o Ricardo Nunes. E isso tem gerado discussão em cima de discussão e só faz o PSDB entrar no noticiário com essas questões de gente desfiliando, de gente que vai ser aceita, não vai ser aceita. Infelizmente, essa é a situação atual do PSDB. E essa semana a gente anunciou a volta de Aécio Neves, né? Aí para o cenário político, querendo aí ser possivelmente o presidente do PSDB. E eu tive a sensação assim, será que o PSDB vai voltar a ser aquele partido forte de oposição ao PT? Aquela velha oposição que a gente gostava, porque não era uma coisa de extremos, né? Era uma oposição bacana, era oposição que depois sentava para tomar vinho junto, né? Lembra dessa oposição PT? Eu não sei se o povo gosta muito disso. Exato. Né? Dessa oposição na frente das telas e por trás. Exato. Oposição. Uma conversa de comadre. Você acha que pode voltar na tua visão, então o PSDB não volta, né? É a ideia do Diretório Nacional. Eles trouxeram de volta, inclusive o logotipo do Tucano para o PSDB. Eles estão tentando refazer o Aécio como uma liderança. O Aécio deu, inclusive, essa semana uma entrevista ao Morning Show aqui de manhã, falando que foi absolvido na justiça diante de acusações injustas, está se colocando novamente como uma liderança que pretende ser, fez um aceno, inclusive, ao Eduardo Leite e está se colocando nessa condição de novo líder do PSDB. Não sei se tem força para isso. E eles querem se colocar como uma via alternativa. Mas isso nem Bolsonaro, nem Lula. Isso é perfumaria, né? Isso tudo é irrelevante, né? Para o PSDB se colocar como partido relevante e voltar a ser forte, ele tem que ter um projeto de país. Tem que ter primeiro identidade, que hoje não tem. Ninguém sabe o que o PSDB pensa sobre os assuntos que estão aí. O que o PSDB pensa sobre descriminalização das drogas, sobre aborto, sobre projeto para a economia, para o desenvolvimento econômico. Ninguém sabe. Não existe partido forte sem projeto de país. E olha, ele está tão fraco que essa ida, quase ida do Duval também, ela tinha sido aceita já, né, pelo pessoal do Distrito Federal e tal. Ou seja, nem o próprio partido está conseguindo entender ali para para onde vai. Né? Foi muito chato isso aqui, eu aceito, então tem que vir Eduardo Leite lá do outro lado falando não aceito. Então, ou seja... Não, e é delicado, inclusive, para o Marcos Duval, né? Tem que defender, é delicado. O cara vai lá, troca a legenda. E agora como é que ele volta para trás? Aí agora volta para trás. É tipo você mudou de emprego, foi para outro emprego, o cara fala, não quero mais você, não. Você volta para o emprego anterior. Muito ruim, ficou chato. Lucas. Mas para você ver como o PSDB está apequenado, né? E como que ele foi se apequenando nos últimos anos, de estar numa situação dessa. Essa é a discussão que a gente está falando sobre o PSDB. Que pena, né? Eu que já me lembro aí de discussões muito boas de PSDB, tendo uma pungência e sendo um partido muito importante para o país. Hoje, realmente, ficou muito pequenininho o partido. Você acha, Diego, que ele pode voltar ao cenário, o PSDB, aí como um grande partido de oposição ao PT, naquela oposição que eles faziam no passado? Diego vai assumir a presidência do PSDB, municipal ou estadual? Não, só lá em São Bernardo. Viu, lá em São Bernardo, para você. Mas não, eu acho que o PSDB tem figuras marcantes da política nacional. Acho que não tem possibilidade de fazer uma oposição ao PT
como a sociedade espera que seja feita. Porque, de novo, nós estamos num cenário extremamente polarizado dentro da política. Mais ou menos polarizado. Não, ainda está bem polarizado. E não é o perfil do PSDB esse tipo de oposição. Então, é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Ver se o partido consegue reunir novamente e se unificar. Concordo com você, precisa marcar mais posições a respeito de temas que a sociedade quer ouvir. E vamos aguardar para ver se voltam ao protagonismo que já tiveram um dia.